com o estudo, depois dessa apresentação sobre a física histórica, né, que é esse estudo da natureza, que considera o ser humano parte da natureza, né, que está mergulhado na natureza, enfim, que é inseparável da natureza, né, e que o Logos é uma manifestação da natureza, né. Agora, a partir dessa doutrina física, né, vem então a doutrina ética que o professor vai abordar agora nessa segunda parte, ok? Isso também a mensagem histórica está contida quase toda nesse volume aqui, como está folheado, e todos os aqui são os filósofos romanos. Mas tem também traduções, esses trechos que estão aí dentro. E tem uns gostosões a serem lidos. Por exemplo, o Tratado da Amizade de Cícero. O que é amizade? A convivência, vamos falar logo mais da convivência. A vida feliz, nós vamos falar da vida feliz agora. Esse é o tema fundamental dos históricos, como é para as religiões e como é para viver também a felicidade humana. Não existe religião que seja formal do homem, mas é para lei, para que ele seja feliz. Pois é também os históricos. E se indica que esse texto gostoso, ele é contemporâneo do cristianismo. Ele é dos primeiros. E temos Cícero, que é mais recomendável para mim, Saber Envelhecer. Mas que o título latino é De Senectute, ou seja, da velhice mesmo. E é muito bom. E traduz muito do espiritualismo dele. Vou ler aqui um trechinho, só para vocês terem uma ideia. Sobre a ataraxia, vamos ver logo mais, ou a tranquilidade do espírito. Estamos entrando na parte ética do estoicismo. Então, a ataraxia, ou a tranquilidade do espírito, era o ponto de chegada da época dele. Viver em paz com a natureza, nunca confrontar-se com a natureza, mas aceitar a natureza. Então diz esse texto, citando Enio, filósofo Enio, a seu ver, então segundo Enio, não devíamos nos afligir com a morte, já que ela leva acesso à eternidade. Então, envelhecer, a suposição é da morte. A morte não assusta, porque ela me introduz naquilo que nós procuramos filósofos, ou seja, a tranquilidade absoluta na eternidade. Pode acontecer que sinta uma certa apreensão no momento de morrer, mas isso dura pouco. Após a morte, ou não há nada, é a aposta de Pascal, ou não há nada, ou essa apreensão se transforma em beatitude, felicidade, tranquilidade, ataraxia. E é desta adolescência, e é desde a adolescência que convém se preparar para o desprezo da morte. Então a morte não é nada, ou ela é uma entrada numa vida feliz. E se com a morte não acontece nada, então não seremos nada, nada perdemos. Cada um de nós deve morrer. Hoje mesmo, e talvez hoje mesmo, mas com a obsessão da morte, que pode ocorrer a qualquer momento, como conservar o espírito calmo, como conservar a tranquilidade na hora da morte. Então, para os estoicos, é viver em paz com a natureza, e veremos
viver em paz com a natureza, é preciso subordinar-se, e daí um conflito ético muito grande entre liberdade e estoicismo. Bem, vamos concentrar um pouco nas linhas de fundo da ética, como fiz com a natureza. Então, o princípio fundamental é seguir a natureza. Natura observare, se diz em latim. E essa expressão latina era dos estoicos do tempo, que escreviam grego e latim, e é da visão cristã. Seguir a natureza, o fundamento da ética do cristianismo é esta: seguir a natureza, que também é a expressão dos próprios estoicos. Então, o supremo princípio da ética é tirado da natureza, que acabamos de fazer uma análise global. Mais ou menos podemos resumir nessas palavras: todos os seres, quaisquer que sejam, a divindade, até a pedra, todos os seres emanam, fluem do Logos universal. Portanto, eu já disse isso, portanto, somos todos irmãos, mas naturais. Nós somos irmãos, eu sou irmão das minhas irmãs, dos meus irmãos. E não chamo os outros, ainda chamarei os outros de amigos, parentes, mas irmãos, sabemos a quem devemos dizer esse nome hoje. Para os históricos, não é propriamente assim. Somos irmãos naturais, não é biológicos, podemos dizer também biológicos. Ou seja, nós todos viemos da mesma mãe natureza. Daí tira-se o princípio ético, que é o primeiro princípio da ética. O primeiro princípio da ética é a convivência universal. A convivência universal. Não é a convivência entre os homens, como sempre se procurou fazer nos tratados de ética, tratados de política e as religiões, sempre procuram criar um espaço, o maior espaço possível da convivência humana. Aqui se trata de convivência universal, ou seja, com todos os seres. Eu devo conviver tanto com os deuses, quanto com um animal, quanto com um vegetal, quanto com um mineral. E a palavra latina é conciliatio. Eu falo um negócio aqui para escrever. Conciliatio. Isso é a conciliação. A convivência é traduzida por essa palavra conciliação, conciliatio em latim, mas que a palavra que estou usando, convivência, que quer dizer exatamente essa conciliação, ela é mais larga um pouco, porque a conciliatio estoica inclui, inclusive, a reconciliação dos conflitos que eu possa ter colocado, ou que os outros me provocaram, porque devemos evitar o mais possível os conflitos, viver em paz, procurar a ataraxia ou o bem-estar na natureza inteira. Então essa é a convivência. O segundo princípio é consequência desse. E aqui, perfeita coincidência, talvez foi copiado daqui, perfeita coincidência com a visão cristã da quarta lei de Deus. O princípio concreto da ética é fazer o bem, evitar o mal. Ou seja, no sentido ético, fazer o bem significa fazer
tudo o que favorece a natureza, o que favorece a vida, o que favorece o ser de cada um, seguir a natureza. E nisto consiste a virtude e a sabedoria. Ou seja, a sabedoria estoica não é saber muitas coisas. Sábio não é aquele que tem muitas informações e é capaz de falar de tudo. Isso não é ainda o virtuoso, o sábio autêntico. Sábio para os estoicos é quem pratica isto, a convivência com todos os seres, procurando aquilo que é bem para todos. E, por contrapartida, evitar o mal. Ou seja, tudo aquilo que prejudica a vida e a convivência entre os seres. Esse é também o princípio, o fundamento da ética cristã. Não é só a ética cristã, qualquer ética tem esse fundamento, a busca do bem. Não existe nenhuma ética autêntica que procure o perfeito para os outros. É absurdo pensar assim. Terceiro princípio